Certa vez um menino foi às compras com seu pai no mercado. Compraram muitas coisas naquele dia, mas algo especial a pedido daquela criança. Compraram uma grande melancia. Passando no caixa, pagaram as contas. A moça colocou aquela melancia gigante numa sacola e aquele menino tentou erguer do chão para carregar até o carro. Fez cara de força, pegou com as duas mãos, mas não conseguiu erguer. O pai, vendo a situação, estendeu a mão para o menino e disse: "Filho, use toda a força que você tiver." O menino fez cara feia, pegou a sacola com as duas mãos de novo e fez força e tentou erguer, mas não conseguiu. O pai olhou de novo, estendeu a mão e disse: "Filho, eu estou te dizendo, use toda a força que você puder." Aquele menino de novo, fazendo cara feia, tenta pegar a sacola e erguer e não consegue. Então o pai chama a atenção do menino e diz com a mão estendida: "Filho, preste atenção." Ele movimenta os dedos e afirma de novo: "Use toda a força que você tiver." Aqui, neste momento, o menino entende que o pai, na verdade, está oferecendo ajuda. E aquela mão estendida está dizendo: "Dê-me uma alça desta sacola. Deixa eu te ajudar a carregar." Então o menino colocou uma alça na mão do pai, pegou na outra alça e os dois juntos tiveram força suficiente para levar aquela grande melancia até o carro no estacionamento. A lição que aquele menino aprendeu naquele dia é a mesma que nós precisamos aprender na nossa vida. Sempre haverá uma mão estendida quando nós precisamos de ajuda. Sempre haverá uma mão que se estende quando sozinhos não damos conta do recado. Sempre haverá uma mão disposta a nos ajudar, a pegar numa alça da sacola, quando sozinhos não conseguirmos vencer os nossos obstáculos. É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. E para embasar a nossa história e a mensagem deste vídeo, eu quero chamar a tua atenção para um texto, e esse texto se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Tendo despedido a multidão, Jesus subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco com os discípulos já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Eu fiz questão de ler este texto contigo hoje porque é nele que eu encontro base para uma teoria que eu tenho acerca de Deus. Eu penso que Deus sempre está disposto a nos dar uma mãozinha. Deus sempre está disposto a estender a mão no momento em que a situação está além do nosso controle. No momento em que a sacola está mais pesada do que podemos carregar. No momento em que o vento está mais forte do que podemos superar. No momento em que as circunstâncias da vida e as adversidades estão além das nossas capacidades de vencê-las. A historinha que eu contei hoje fala de um pai que estava estendendo a mão para um filho que demorou a entender que a força que ele tinha disponível não era só apenas dos seus dois braços, mas era daquela mão que se estendia em seu favor. Esta é a lição que nós precisamos entender. Existem circunstâncias na vida que vão além das nossas forças, mas nenhuma delas vão além da capacidade de Deus em nos auxiliar. Deus sempre estará disposto a nos dar uma mão, quando primeiro entendermos isso e quando segundo identificarmos o momento em que a sua mão se estende para nos ajudar. Porque é exatamente neste momento que vamos deixar de lutar sozinhos e contar com a ajuda dele, com a sua mão que se estende em nosso favor. No texto que eu acabei de ler com vocês, conta a história que Jesus deixou seus discípulos entrarem no barco e cruzarem o mar da Galileia para outra margem, sozinhos. Jesus então despediu a multidão que estava à beira daquele mar, que na verdade é um grande lago de água doce, e subiu até o monte para orar. Diz a Bíblia que já ao anoitecer, Jesus estava orando no monte e os discípulos já estavam sendo fustigados pelas ondas porque o vento era contrário.
Diz a Bíblia que Jesus passa praticamente toda a noite orando e os discípulos passam também toda esta noite sendo açoitados pelas ondas porque o vento continua no sentido contrário. Continuam remando contra o vento. No versículo 25 do texto que acabamos de ler, diz que já era alta madrugada quando Jesus desce do monte para tomar uma providência. Alta madrugada, no texto original, no grego, no qual foi escrito, quer dizer que já era a quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 da manhã. Perceba que ao anoitecer, Jesus já estava orando e os discípulos já estavam sendo açoitados pelas ondas. Mas Jesus só resolve tomar uma providência entre as 3 e 6 da manhã. Está quase amanhecendo o dia. É a quarta vigília da noite. Jesus desce do monte e começa a andar sobre as águas em direção ao barco dos discípulos. Por que Deus permite que muitas vezes usemos de todas as nossas forças e só então Ele entra com algum tipo de providência? Sabe por quê? Porque é só assim nós vamos parar e prestar atenção. É só assim que vamos parar e entender que Ele está disposto e Ele está disponível a nos estender a mão. Olha para a historinha que eu contei no início deste vídeo. Aquele menino só entendeu que a força que ele precisava não estava só nele, mas na mão do pai que estava estendida, no momento em que ele tentou de tudo e não conseguiu erguer aquela sacola sozinho. Assim somos nós. E por isso Deus permite muitas vezes que tentemos de tudo, que usemos toda a nossa força. O evangelista Marcos, quando conta esta história, ele diz que já nesta altura do campeonato, já na quarta vigília da noite, os discípulos estavam fadigados de remar. Eles estavam exaustos, cansados, eles não aguentavam mais, estavam a ponto de largar os remos e deixar que o barco fosse para onde o vento levasse. Será que é assim que está a sua vida agora? Será que não é esse exatamente o momento que você está vivendo? Será que não é assim que a sua vida se encontra neste exato instante? Deus deixa muitas vezes as nossas forças acabarem, para então nós entendermos que a nossa força não está somente em nós, mas principalmente nele e na sua mão que se estende em nosso favor. Se você está cansado de lutar contra as circunstâncias e remar contra o vento, deixa Jesus vir ao teu encontro e te dar uma mãozinha. Ele pode sim mudar toda e qualquer circunstância e você vai sim chegar até o outro lado. Que Deus abençoe a sua vida. Por mais cansado que você esteja, por maior que seja a tua tempestade, há solução para você. Tem alguém com a mão estendida, tem alguém que vem ao teu encontro, não importam as circunstâncias, para te dar uma mãozinha. Que Deus te abençoe. Seja sempre bem-vindo em nosso canal. Não deixe de se inscrever, deixe também o seu gostei e divulgue, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Esta palavra não pode ficar só entre nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo.